uma tribo que vive na escuridão escolhida, guerreiros com pele de crocodilo e uma beleza julgada pela dor. Esses rituais e tribos vão te surpreender. Nas profundezas da floresta amazônica, vive uma tribo que pratica um dos rituais de amadurecimento mais dolorosos do planeta. O povo Sateré Maué, nativo do Brasil, tem uma tradição tão intensa que até os mais durões heróis de filmes de ação hesitariam em experimentá-la. Seus jovens se tornam homens não por palavras ou cerimônias, mas por suportarem uma luva cheia de alguns dos insetos mais agressivos da Terra, as formigas-bala. A picada de uma formiga-bala está entre as picadas de insetos mais dolorosas conhecidas pela ciência. Alguns dizem que é como levar um tiro, daí o nome. Essas formigas são tecidas em luvas feitas de fibras naturais, com os ferrões voltados para dentro, esperando. Os meninos então inserem as mãos nas luvas e devem suportar a dor por vários minutos. E isso não acontece apenas uma vez. Eles repetem o ritual muitas vezes ao longo da iniciação. O que torna isso ainda mais incrível é a força de vontade necessária. Os meninos são treinados para permanecer em silêncio, para não demonstrar sinais de fraqueza. Eles dançam, cantam e se movimentam enquanto suas mãos latejam e incham. Não se trata apenas de dor. Trata-se de provar coragem, resistência e conquistar o respeito dentro da tribo. E aqui está a parte mais incrível. Depois que tiram as luvas, suas mãos muitas vezes tremem incontrolavelmente por horas, até dias. Mas os Sateré Maué acreditam que essa provação não apenas fortalece o corpo, mas também o espírito. É sua maneira de se conectar com a natureza, os ancestrais e o mundo invisível ao seu redor. Este ritual não é um costume esquecido. Está vivo, passado de geração em geração, em um mundo repleto de ritos de passagem digitais, formaturas, promoções, fama online. As luvas de formiga-bala dos Sateré Maué nos lembram de quão cruas e extremas as tradições humanas podem ser. No alto das terras altas e enevoadas de Papua Nova Guiné, a tribo Dani preserva seus ancestrais de uma forma ao mesmo tempo sinistra e profundamente significativa. Ao contrário de outras culturas que enterram ou cremam seus mortos, os Dani mumificam seus líderes mais importantes com fumaça. Essas múmias, escurecidas e ressecadas por anos de fogo controlado e resina vegetal, são colocadas em abrigos de madeira e exibidas aos vivos como elos constantes e visíveis com o passado. Seus rostos, preservados com uma precisão assombrosa, ainda exibem as mesmas expressões que tinham em vida. A tribo não os vê como desaparecidos. Eles acreditam que os espíritos desses ancestrais permanecem próximos, zelando pela vida cotidiana. Mas este não é o único ritual que diferencia os Dani. Em luto, essas pessoas costumavam expressar sua dor, cortando as partes superiores dos dedos. Um barbante era amarrado firmemente para isolar a área, e o segmento era removido com uma lâmina. Isso geralmente era feito após a perda de um membro da família, especialmente alguém profundamente amado. A prática era dolorosa e permanente e, embora tenha desaparecido em grande parte nos tempos modernos, muitas pessoas ainda carregam as marcas visíveis dessa tradição em suas mãos. Não era feito para chocar. Era sua maneira de demonstrar tristeza sem palavras. Juntamente com as múmias, forma uma visão de mundo onde a morte não é o fim, e a emoção está gravada tanto no corpo quanto na memória. Os Dani vivem com seus mortos, não separados deles, e essa simples diferença molda cada canto de sua vida cotidiana. Dos picos esfumaçados da Nova Guiné, agora nos aprofundamos nas florestas tropicais, ao longo da fronteira Brasil-Venezuela, onde o povo Yanomami segue uma tradição funerária que ainda intriga e fascina os forasteiros. Quando um ente querido morre, seu corpo não é simplesmente enterrado. Em vez disso, os ossos são cuidadosamente coletados, triturados e misturados com cinzas de restos queimados, depois misturados até formar uma pasta espessa com sopa de banana. Essa mistura é compartilhada e consumida pela família. O ritual, conhecido como endocanibalismo, não tem a ver com nutrição ou sobrevivência. É inteiramente espiritual. Os Yanomami acreditam que a alma de uma pessoa precisa ser totalmente reintegrada à comunidade para poder descansar. Comer os restos mortais não é visto como algo horrível. É visto como um passo essencial para ajudar o espírito a retornar à natureza, à floresta e aos próprios membros vivos da tribo. Para eles, o corpo é temporário, mas o espírito flui. Ao engolir uma porção simbólica dessa vida, eles a mantêm viva. Antropólogos que estudam essa tribo há décadas a descrevem como uma das formas mais pessoais e íntimas de luto já registradas. Embora o ritual possa soar chocante para quem está de fora, para os Yanomami é uma extensão natural de sua relação com a floresta e os espíritos ao seu redor. Não há cemitérios, apenas árvores densas, fogueiras aconchegantes e famílias reunidas em círculos, transmitindo não apenas as histórias dos mortos, mas a essência de quem eles eram. Esses costumes, tão diferentes das cerimônias distantes a que muitos estão acostumados, aproximam a morte de uma forma misteriosa e silenciosamente profunda. Ao longo das margens turvas do rio Sepik, em Papua Nova Guiné, vive a tribo Kaningara.
Um povo que acredita que, para se tornar um homem, é preciso primeiro se transformar em algo muito mais antigo e poderoso. Um crocodilo. E isso não é uma metáfora nem uma lenda. É uma transformação que deixa marcas permanentes, literalmente esculpidas na pele. Em um dos rituais de iniciação mais intensos ainda praticados hoje, os meninos Kaningara entram em uma casa espiritual sagrada, longe da aldeia. Ao longo de semanas, sua pele é cortada em padrões elaborados, usando lâminas afiadas de bambu. As incisões são dispostas para imitar as escamas de um crocodilo. Dezenas, às vezes centenas, de cortes são feitos nos braços, costas, peito e ombros. A dor é lancinante, mas esse é o objetivo. O objetivo é testar a força e a resistência dos meninos. Mas isso é mais do que apenas bravura. O crocodilo, na crença Kaningara, é um ancestral sagrado, um criador e protetor. Através do ritual, os meninos são simbolicamente devorados pelo espírito do crocodilo e renascem com seu poder. As cicatrizes se tornam a prova de que eles foram espiritualmente transformados. Não mais meninos, mas guerreiros e homens, conectados a algo antigo e selvagem. Uma vez curadas, as cicatrizes elevadas formam padrões geométricos impressionantes por seus corpos. Não são apenas tatuagens ou decorações. São mapas de identidade. Elas mostram aos outros, não apenas que a pessoa suportou o ritual, mas que agora carrega a essência do crocodilo dentro de si. Não muito longe dos Kaningara, vive outro grupo com tradições igualmente assombrosas. O povo Yatimu, conhecido por um dos rituais visualmente mais intensos do mundo, a adoração de caveiras. Na região do rio Sepik, caveiras ancestrais não são enterradas nem escondidas. Elas são mantidas por perto, pintadas, decoradas e colocadas em altares sagrados dentro das casas. Acredita-se que essas caveiras contenham o espírito e a sabedoria daqueles que as precederam. Essa prática não tem a ver com medo, mas sim com conexão. Quando um ancião respeitado morre, seu crânio é cuidadosamente removido e preservado com argila, cinzas e tinta. Alguns são adornados com conchas ou penas. Esses crânios costumam ficar no topo de santuários familiares, zelando pela casa como guardiões silenciosos. As pessoas falam com eles, buscam sua orientação e os incluem em cerimônias. E não para por aí. A tribo às vezes molda a argila sobre o crânio para recriar as características faciais originais, tornando-o surpreendentemente realista. É uma maneira de manter a pessoa fisicamente presente, mesmo após a morte. Forasteiros podem achar isso assustador, mas para os Yatimu é reconfortante. Seus ancestrais nunca se vão de verdade. Este ritual é praticado há gerações e persiste até hoje, apesar da invasão da vida moderna. A arte, o simbolismo e o poder espiritual por trás dele rivalizam com os rituais do Antigo Egito ou do Peru. No entanto, ele não existe em tumbas ou museus, mas em casas de madeira sobre palafitas, às margens do rio Sepik, longe dos holofotes. Em um mundo onde a morte é frequentemente higienizada e escondida, os Yatimu a enfrentam de frente, com respeito, cor e osso, e por meio disso mantêm um vínculo ininterrupto com aqueles que caminharam antes deles. Nas vastas savanas da África Oriental, o povo Maasai vive com uma profunda e poderosa conexão com seu gado. Esses majestosos pastores, espalhados pelo Quênia e pela Tanzânia, são conhecidos mundialmente por suas túnicas vermelhas e danças de salto em altura. Mas uma de suas tradições mais fascinantes e incompreendidas reside em sua dieta, uma mistura de leite fresco, de vaca e sangue. Mas isso não é um truque de sobrevivência ou uma refeição de emergência. É uma parte regular da vida Maasai, rica em nutrientes e profundamente simbólica. O sangue é coletado diretamente da veia do pescoço de uma vaca, usando uma flecha afiada ou uma pequena lança, com extremo cuidado para evitar danos a longo prazo. A ferida é selada imediatamente após o procedimento, utilizando uma técnica de coagulação transmitida por gerações. O sangue é então misturado ao leite e consumido no local, geralmente quente e espumoso. Essa mistura é especialmente importante durante cerimônias, longas jornadas ou períodos de cura. Acredita-se que ela fortalece o corpo, mantém o espírito guerreiro vivo e nutre como nenhuma outra. Para os Maasai, o gado é tudo: moeda, status, fonte de alimento e seres sagrados. Tudo em um. Nenhuma parte do animal é desperdiçada. E o vínculo entre humanos e vacas é diferente de tudo no planeta. Para quem está de fora, beber sangue pode parecer extremo, mas não é mais incomum do que consumir bifes mal passados ou sushi. É apenas uma perspectiva diferente sobre nutrição, enraizada na tradição, no equilíbrio e no respeito à natureza. Antropólogos notaram a saúde e a resistência extraordinárias dos Maasai, especialmente entre aqueles criados com essa dieta. Em um mundo cada vez mais desconectado da fonte de seu alimento, o estilo de vida Maasai pode parecer selvagem, mas para eles é um elo vivo com identidade, força e sobrevivência. Ao longo das margens do rio Ganges, especialmente perto da antiga cidade de Varanasi, vive uma seita que parece ter saído de um capítulo mais sombrio da crença humana. Os Agoris Sadhus vivem em forte contraste com a sociedade dominante, abraçando o que a maioria das pessoas teme. Eles vagam perto de locais de cremação,
meditam entre cinzas e fazem votos que quebram todas as normas sociais imagináveis. Seus rituais geralmente começam após o pôr do sol, quando o mundo se acalma e acredita-se que os espíritos se despertam. Os agores acreditam que a iluminação não vem evitando o que é tabu, mas confrontando-o. Morte, decadência, impureza. Essas são suas portas de entrada para a liberdade. Rejeitando apegos materiais e mergulhando naquilo que os outros evitam, eles esperam transcender o ego e a ilusão. Esses homens se cobrem com cinzas de cremação, usam contas de caveira e vivem com pouquíssimos bens. Meditam em silêncio, entoam mantras e praticam rituais destinados a dissolver o medo. Ocasionalmente, são vistos realizando cerimônias em cemitérios, buscando o que chamam de libertação interior. Apesar de sua imagem extrema, muitos agores são profundamente espirituais e filosóficos. Eles seguem um caminho enraizado no antigo hinduísmo Shaiva, embora sua versão seja muito mais radical. Seu modo de vida choca a maioria dos indianos, sem falar no mundo exterior, mas eles não buscam aprovação. Acreditam que, ao abraçar o que a maioria rejeita, alcançam uma verdade superior. É o tipo de grupo que você esperaria ver em um thriller psicológico ou em uma história policial distorcida, mas eles caminham entre multidões todos os dias na vida real. Os agores confundem a linha entre o sagrado e o profano, fazendo uma pergunta arrepiante: e se a verdadeira liberdade residisse naquilo que você mais teme? Às margens do rio Omo, na Etiópia, onde o sol bronzeia a terra e o ar parece antigo, a tribo Karo pratica uma tradição que é parte esporte, parte espetáculo e parte rito espiritual. Chama-se duelo ritual e é o mais real possível. Jovens Karo empunham bastões longos e flexíveis e se envolvem em combates mano a mano, observados de perto pelo restante da tribo. Não se trata de escaramuças casuais ou brigas de rua. São intensas, rítmicas e cerimoniais. O objetivo não é ferir, embora ferimentos aconteçam, mas provar força, controle e prontidão para a vida adulta ou até mesmo para o casamento. Antes do duelo, os guerreiros se pintam com padrões elaborados, usando giz, ocre e carvão. Não se trata de decorações aleatórias, são símbolos de bravura e estilo. Pense nisso como uma pintura de guerra com talento. Os lutadores então entram na arena, aplaudidos por mulheres, idosos e crianças, enquanto a batida rítmica da música tradicional conduz o momento. Os Karo acreditam que por meio dessa demonstração pública de coragem e graça, os jovens conquistam respeito, noivas em potencial e um papel mais forte em sua comunidade. Não é diferente de uma arena de gladiadores, só que esta é cercada por poeira, tambores e orgulho ancestral. Fotógrafos e documentaristas são frequentemente atraídos pelos Karo por sua riqueza visual, pintura corporal, cicatrizes rituais e cerimônias coloridas. Mas é o espírito desses duelos que realmente define a alma da tribo. Para os Karo, lutar diante de seu povo com disciplina e orgulho é anunciar que você não é mais um menino. Você entrou em algo mais antigo, mais arriscado e muito mais vivo. No remoto Vale do Omo, no sul da Etiópia, a tribo Mursi se destaca com um costume que chama a atenção em todo o mundo. Mulheres que esticam os lábios inferiores até tamanhos incríveis, usando placas redondas de argila. À primeira vista pode parecer bizarro, mas não se trata de uma tática para chocar. É uma tradição carregada de beleza, orgulho, identidade e significado. O processo começa na adolescência. Um pequeno corte é feito no lábio inferior e, com o tempo, placas cada vez maiores são inseridas, esticando gradualmente a pele. Algumas placas labiais podem atingir mais de 12 centímetros de diâmetro. O resultado é impressionante e simbólico. Para os Mursi, o prato representa um rito de passagem, uma transição da infância para a feminilidade. Também é visto como um símbolo de força e elegância, assim como uma coroa ou um colar precioso em outras culturas. Ao contrário dos mitos, essa tradição não visa controlar as mulheres ou marcá-las para o casamento. Na verdade, muitas mulheres Mursi escolhem o tamanho de seus pratos, ou até mesmo se querem usá-los. Muitas vezes, trata-se de uma escolha pessoal ligada ao orgulho cultural e ao desejo de manter uma conexão com as raízes ancestrais. Quando as mulheres Mursi se reúnem, seus pratos se tornam parte de sua linguagem visual. Frequentemente são pintados, decorados ou combinados com penteados e joias elaborados. É uma expressão ousada de beleza que desafia os padrões globais e inverte os ideais modernos. Nos últimos anos, algumas Mursi mais jovens começaram a se afastar dessa prática devido à influência externa, ao turismo e à mudança de estilo de vida. Mas para muitas, o prato labial ainda é uma declaração poderosa, um símbolo que diz: eu sou Mursi e isso é quem eu sou. Em um remoto trecho desértico do sul da África, cientistas descobriram uma tribo misteriosa, onde todos os membros são cegos, mas não de nascença. Esse grupo se priva voluntariamente da visão, vendando os olhos desde a infância como parte de uma crença espiritual de que a verdadeira compreensão advém da consciência interior, não da visão. Quando os pesquisadores os estudaram, ficaram surpresos ao descobrir que a tribo se orienta perfeitamente usando a ecolocalização, estalando a língua para sentir o ambiente, semelhante à forma como alguns indivíduos cegos nas cidades modernas se adaptam.
Exames de ressonância magnética em casos semelhantes mostraram que o córtex visual se reconfigura para processar som e tato, sugerindo que essa tribo pode ter desbloqueado uma adaptação cognitiva extraordinária. Nas colinas verdejantes de Myanmar e no norte da Tailândia, o povo Kayan mantém um dos costumes visualmente mais singulares do mundo: o alongamento do pescoço por meio de anéis de latão em espiral. As mulheres da tribo, frequentemente chamadas de mulheres de pescoço longo, começam a usar esses anéis a partir dos 5 anos de idade. Com o tempo, mais anéis são adicionados, dando a ilusão de que seus pescoços estão ficando cada vez mais longos. Mas aqui está a verdade: o pescoço não se estica de fato. Em vez disso, os anéis pesados pressionam a clavícula para baixo e comprimem a caixa torácica, dando a aparência de um pescoço alongado. O efeito é dramático, quase surreal. Não é feito para truques de circo ou para chocar. É um símbolo arraigado de identidade cultural, elegância e orgulho. Para os Kayan, essa tradição é mais do que ornamentação. É um sinal de beleza, status e conexão com sua herança. Alguns dizem que a origem pode estar na proteção, seja contra ataques de tigres, ou como uma forma de tornar as mulheres menos atraentes para os invasores no passado. Outros a associam à mitologia dos dragões, com os anéis lembrando as espirais de um espírito serpente. No mundo de hoje, a tradição atrai o olhar de turistas e fotógrafos. Algumas aldeias Kayan adotaram o turismo como fonte de renda, enquanto outras resistem, temendo que o ritual possa se reduzir a um espetáculo. Mesmo assim, muitas mulheres optam por usar os anéis. Não por dinheiro, mas porque é uma parte viva de quem elas são. É uma prática que desafia os padrões globais de beleza e modificação corporal. Enquanto algumas buscam a perfeição por meio de cirurgias ou filtros, as Kayan expressam sua identidade por meio da tradição e do metal. E em cada espiral cuidadosamente equilibrada, há uma história de força, resiliência e séculos de cultura que se pode ver em cada gracioso movimento de suas cabeças. Nas profundezas das selvas exuberantes da ilha Siberut, na Indonésia, a tribo Mentawai pratica um ritual que confunde a linha entre dor e beleza. Aqui as mulheres se submetem voluntariamente a um processo que muitas pessoas estremeceriam só de pensar. Elas lixam os dentes até obter pontas afiadas e pontiagudas, usando um cinzel e um pequeno martelo de madeira ou pedra. Sem anestesia, sem cremes anestésicos. Apenas precisão, tradição e incrível resiliência. Para os Mentawai, não se trata de horror ou punição. Trata-se de estética e equilíbrio. Eles acreditam que dentes afiados tornam a mulher mais bonita, mais completa. Em sua cultura, o corpo físico está profundamente conectado à alma, e alterá-lo dessa forma traz harmonia entre os dois. Beleza, nesse sentido, não se trata de simetria ou suavidade. Trata-se de alinhamento espiritual. O ritual geralmente é realizado no início da idade adulta. Pode levar várias horas, com a mulher permanecendo calma e serena durante todo o processo. Apesar do desconforto, é um momento de orgulho. Uma vez concluídos, os dentes afiados são exibidos com confiança. Um sinal silencioso e marcante de feminilidade e força interior. Antropólogos que estudam a tribo notaram como essas modificações corporais refletem uma compreensão diferente de si mesmos. Enquanto muitas sociedades modernas perseguem tendências de beleza passageiras, os Mentawai se comprometem com uma transformação permanente que dialoga com identidade e crença. Hoje, menos mulheres se submetem ao ritual, à medida que influências externas chegam à ilha, mas ele não desapareceu. Entre os Mentawai, o sorriso afiado ainda é um símbolo poderoso. E quando você o vê de perto, não é medo que você sente. É admiração. Nas terras áridas e ensolaradas do norte da Namíbia, o povo Himba desenvolveu um ritual de beleza sem igual. Um brilho vermelho marcante que cobre todo o corpo. A origem desse tom avermelhado intenso é uma pasta artesanal chamada Otgize, uma mistura de pedra ocre vermelha, triturada, e gordura de manteiga perfumada. As mulheres Himba a aplicam diariamente na pele e no cabelo, transformando sua aparência em algo quase escultural. Mas não se trata apenas de aparência. O ocre serve como um protetor solar natural, protegendo-as do sol brutal do deserto. Também repele insetos e ajuda a reter a umidade em um dos climas mais secos da Terra. Mais do que isso, possui um significado cultural e espiritual. A cor vermelha simboliza a terra, a vida e o sangue. Elementos sagrados na crença Himba. Usar Otgize é um ato de conexão, não apenas com a tradição, mas com o próprio meio ambiente. As mulheres Himba se orgulham muito desse ritual. Seus penteados elaborados, revestidos da mesma pasta e esculpidos com cuidado, contam histórias sobre sua idade, status social e estado civil. Cada manhã se torna um momento de arte, memória e identidade. O processo é lento e intencional. Não é apressado como uma rotina diária de maquiagem. É sagrado.
Turistas que visitam a região costumam se encantar com a aparência avermelhada dos rimba, mas o que muitos não percebem é a profundidade por trás dela. Não se trata de uma tendência ou uma declaração de moda, é uma herança transmitida à pele. Em um mundo obcecado pela mudança constante, o ritual ocre dos rimba se destaca como um símbolo vivo e orgulhoso de continuidade, resiliência e beleza atemporal. No escaldante Sahel do Níger, onde tempestades de areia varrem o horizonte e as tradições são profundas, a tribo Vodaabe realiza um dos rituais mais extravagantes e inesperados do mundo, um concurso de beleza masculino como nenhum outro, conhecido como Festival Gerevol. Este não é apenas um espetáculo, é uma competição cultural deslumbrante, onde os homens se esforçam ao máximo para impressionar as mulheres. Os participantes passam horas se preparando. Seus rostos são pintados com ocre vermelho, listras brancas e delineador preto para destacar os olhos e os dentes, características consideradas profundamente atraentes entre os Vodaabe. Penas altas são adicionadas para acentuar a altura, e trajes brilhantes completam a transformação. Quando o sol se põe, os homens se alinham e começam a dançar, revirando os olhos, mostrando os dentes e entoando canções hipnóticas em uníssono. Tudo gira em torno de charme, confiança e presença. As mulheres, muitas vezes sentadas em grupos, observam em silêncio e escolhem o homem que consideram mais bonito. Os vencedores são recompensados não com troféus, mas com admiração, e às vezes com uma nova parceira. Ao contrário de muitas sociedades onde os concursos de beleza se concentram nas mulheres, aqui são os homens que se destacam. No Vale do Omo, na Etiópia, sob um céu escaldante e cercado pela energia de tambores e cânticos, um jovem Hamar se prepara para o momento mais importante de sua vida: o salto sobre o touro. Não se trata apenas de uma façanha ou desafio. É um ritual profundamente simbólico que marca sua passagem para a vida adulta. A cerimônia começa com dança e canto, mas sua essência é intensa. Uma fila de touros untados com manteiga é reunida. O menino deve correr e saltar sobre suas costas, não uma, mas várias vezes, sem cair. Ele está completamente nu, simbolizando o abandono da infância. O desafio não é apenas físico, é emocional. O sucesso significa que ele agora é um homem, elegível para se casar e respeitado na comunidade. O fracasso significa esperar, treinar e tentar novamente no futuro. Em torno do ritual há um turbilhão de tradições. Parentes femininas frequentemente se chicoteiam para demonstrar lealdade e apoio, carregando as cicatrizes com orgulho. É um ato controverso e, embora alguns de fora o interpretem mal, dentro da visão de mundo Hamar, reflete laços familiares profundos e força. Quando o salto final é dado e a multidão irrompe, há uma mudança palpável. O menino está diferente. Ele cruzou uma linha invisível, uma que não pode ser descruzada. No mundo acelerado de hoje, onde os ritos de passagem são frequentemente reduzidos a papelada e cerimônias, o rito do salto do touro permanece cru, perigoso e real. Quando você vê pela primeira vez um guerreiro Xinbu com o corpo todo pintado, é como assistir a um esqueleto vivo e respirando sair das sombras. Eles pintam seus corpos inteiros com padrões brancos sobre a pele enegrecida, delineando cada osso, costelas, espinhas, crânios em detalhes intrincados. O resultado é assustador, teatral e incrivelmente impressionante. Não são apenas fantasias, são ilusões de corpo inteiro criadas com argila, cinzas e pigmentos naturais. Esse visual único não veio apenas do amor pela performance. Começou como uma forma de intimidar tribos rivais. Cercados por densa selva e montanhas, o conflito fazia parte da vida. Os Xinbu descobriram que se vestir como espíritos ou mortos podia aterrorizar os inimigos e fazê-los recuar. Com o tempo, tornou-se uma profunda expressão cultural e hoje é uma das tradições tribais mais alucinantes ainda praticadas no mundo. Eles costumam executar essas danças durante festivais ou shows culturais, onde seus movimentos combinam com os desenhos assustadores em seus corpos. Seus gestos bruscos e repentinos imitam esqueletos ganhando vida. Não é apenas impressionante, é hipnótico. Você não consegue desviar o olhar. Sua dança de esqueleto agora é reconhecida em todo o mundo. Mas para os Xinbu é mais do que uma performance. É poder, proteção e orgulho. Em um mundo que está mudando rapidamente, eles se agarraram a algo verdadeiramente único. Agora vamos para as densas florestas tropicais do sudeste de Papua, onde a tribo Korowai vive em casas que parecem flutuar acima da selva. Não são apenas casas na árvore, são abrigos imponentes construídos a até 30 metros do chão, empoleirados nas copas das árvores como fortalezas de madeira. Por que tão alto? Em parte para evitar inundações, insetos e animais selvagens, mas também é uma maneira de ficar seguro de forasteiros e grupos rivais. A vida aqui é longe do barulho da cidade ou dos sinais de internet. Os Korowai ainda caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e dormem sob telhados de palha no dossel.
Cada pedaço de sua vida cotidiana é moldado pela floresta tropical ao redor deles. Escalar uma casa na árvore Korovai é uma aventura por si só. Eles usam cipós e postes de madeira como escadas naturais. As crianças crescem fazendo isso diariamente, movendo-se de uma copa para outra tão casualmente quanto outras andam pela calçada. Seu mundo é vertical, verde e vivo com som. Os Korovai só foram descobertos pelo mundo exterior na década de 1970. Desde então, algumas famílias se mudaram para mais perto das cidades locais, mas muitas permanecem nas profundezas da selva, longe de estradas e eletricidade. Sua conexão com a floresta é profunda. Ela lhes dá comida, abrigo e histórias passadas por gerações. E quando você pensou que as coisas não poderiam ficar mais surreais, vamos agora para o mar, onde uma tribo totalmente diferente passa a vida flutuando, não escalando. Na costa do Sudeste Asiático, há um grupo de pessoas que vive quase inteiramente na água. Os Bajau, às vezes chamados de nômades do mar, não apenas visitam o oceano. Eles vivem nele, dormem nele e mergulham nele diariamente sem hesitação. Durante séculos, os Bajau viveram em pequenos barcos de madeira ou casas de palafitas construídas acima de recifes de corais. Eles viajam entre ilhas, pescam usando lanças artesanais e podem mergulhar livremente a profundidades de mais de 20 metros sem equipamento. Algumas crianças Bajau aprendem a nadar antes de andar. Muitos adultos conseguem prender a respiração por até 5 minutos debaixo d'água, sem treinamento, apenas tradição. Eles se adaptaram ao mar de maneiras que parecem quase impossíveis. Cientistas até descobriram que seus baços são maiores do que a média, provavelmente os ajudando a mergulhar mais fundo e por mais tempo. Suas vidas inteiras giram em torno do ritmo do oceano. Marés, peixes, ventos e correntes guiam tudo. Há algo profundamente pacífico em seu modo de vida. Sem carros, sem concreto, apenas água se estendendo em todas as direções, cheia de cor e vida. Você pode ver um pescador Bajau em pé, perfeitamente equilibrado, na borda de seu barco, examinando a água com habilidades passadas de geração em geração. De vilas flutuantes a guerreiros pintados, agora nos voltamos para o interior, para a Amazônia, onde outra tribo luta para proteger uma das florestas mais ricas da Terra. No coração da floresta amazônica brasileira vivem os Kayapó, ousados, destemidos e instantaneamente reconhecíveis por suas pinturas corporais coloridas, cocares de penas e vozes fortes. Essas são pessoas que não vivem apenas na floresta tropical, elas lutam por ela. Os Kayapó usam pinturas marcantes no rosto e no corpo, feitas de corantes naturais, vermelhos brilhantes, pretos profundos, amarelos vívidos. É mais do que decoração. Cada padrão carrega significado, marcando status, idade e até mesmo humores. Seus cocares, feitos de penas de papagaio e arara, brilham como arco-íris vivos na luz da selva, mas sua verdadeira força está na resistência. Por décadas, os Kayapó se levantaram contra madeireiros, mineradores e construtores de barragens que ameaçavam suas terras. Eles organizaram protestos, formaram alianças e até usaram mapas de satélite para patrulhar seu território. Seus líderes falam em cúpulas globais, bem como em reuniões na floresta, defendendo seu povo e a Amazônia. Ainda assim, sua vida tradicional continua. Os Kayapo vivem em casas comunais, cultivam mandioca, pescam em rios e transmitem conhecimento por meio da dança e da música. Suas cerimônias são tão ricas quanto sua terra, cheias de tambores, cantos e ritmos antigos. E depois seguimos para os desertos escaldantes da Namíbia, onde a beleza assume um significado totalmente novo entre o povo Himba. Nas terras secas e ensolaradas do norte da Namíbia, o povo Himba vive de uma forma que parece outra época, mas nunca parou de avançar à sua maneira. O que os diferencia à primeira vista é sua aparência deslumbrante, pele vermelha brilhante, penteados trançados grossos e joias artesanais que contam histórias sem uma única palavra. O tom vermelho que cobre seus corpos não é maquiagem, é uma mistura especial de gordura de manteiga e ocre vermelho, chamada ojize. Ela protege a pele do sol brutal do deserto, mas também tem um profundo significado cultural. É beleza, tradição e identidade, tudo em um. Seus cabelos são penteados em mechas elaboradas, usando a mesma mistura ocre, cada design sinalizando idade, status social e estágio de vida. As mulheres Himba são o coração da comunidade. Elas administram a casa, criam gado e mantêm tradições espirituais passadas de geração em geração. A vida aqui gira em torno do gado e do fogo sagrado, que liga os vivos aos seus ancestrais. Não há pressa, nem tecnologia, apenas ritmo, tradição e sobrevivência em um dos ambientes mais hostis da Terra. Apesar do crescente interesse do mundo exterior, os Himba se apegam firmemente ao seu modo de vida. Eles encontraram uma maneira de permanecer enraizados no passado, enquanto navegam no presente. Cada detalhe, de suas roupas às suas casas, fala sobre quem eles são e de onde vêm. Agora vamos deixar o calor do deserto para trás e escalar os vales frescos e acidentados do Hindu Kush, onde outra tribo vive com segredos, histórias e um toque de cor inesperado. Escondido nos vales remotos do norte do Paquistão, o povo Kalash vive cercado por picos imponentes, mitos antigos e explosões de cores que parecem quase oníricas. Eles são diferentes de qualquer outro grupo na região, e ninguém tem certeza de onde eles vieram.
Os Kalash se destacam por muitas razões. Sua língua é única. Seus festivais são cheios de música, dança e vinho. E suas roupas, túnicas brilhantes e bordadas, adereços de cabeça com contas e cintos que brilham na luz da montanha. É um contraste vívido com as cores suaves da paisagem rochosa ao redor deles. Eles seguem um sistema de crenças enraizado na natureza e nas mudanças das estações. Seus deuses vivem nas montanhas, e os espíritos enchem os rios e as árvores. Celebrações como Chilam Joshi dão as boas-vindas à primavera com festas e danças que podem durar dias. Todos se juntam aos turistas jovens e velhos, se estiverem por perto, mas as tradições permanecem orgulhosamente Kalash. Alguns acreditam que são descendentes dos soldados de Alexandre o Grande. Outros acham que suas raízes remontam a um passado ainda mais remoto. Seja qual for a verdade, os Kalash preservaram sua cultura por séculos, escondidos em vales altos com casas de madeira empilhadas contra os penhascos. De vermelhos do deserto a azuis da montanha, agora viajamos ainda mais para o norte, para as florestas congeladas da Mongólia, onde uma das tribos mais raras do mundo vive lado a lado com renas. Bem lá no alto, na taiga do norte da Mongólia, onde o inverno é duro e as árvores nunca acabam, os Duka do povo vivem com um dos animais mais mágicos da terra, as renas. Eles não apenas as pastoreiam, eles as montam, as criam e dependem delas de maneiras que são raras em qualquer outro lugar. Os Duka são nômades. Suas casas são tendas de feltro portáteis, e eles se movem com as estações, seguindo os caminhos de suas renas por florestas cobertas de neve. Esses animais são tudo: transporte, leite, conexão com o mundo espiritual. As crianças crescem montando neles como pôneis, aprendendo a se equilibrar e a dirigir por terrenos densos e gelados. Seu modo de vida está profundamente ligado à natureza. Eles caçam, pescam e coletam apenas o suficiente para viver. Os xamãs ainda fazem parte da cultura, realizando rituais para curar ou guiar a comunidade. Até mesmo sua linguagem carrega palavras que você não encontrará fora da floresta. Palavras para tipos de neve, formas de vento e pegadas de animais. Com menos de 300 Duka restantes, esta cultura é frágil, mas poderosa. Eles se adaptaram a um dos ambientes mais severos do planeta, com graça e equilíbrio. Quando você vê uma criança cavalgando uma rena pela floresta congelada, você sabe. Isso não é apenas sobrevivência. É um modo de vida que parece antigo e encantado. Bem no coração da África Central, pesquisadores recentemente descobriram uma tribo como nenhuma outra. Uma comunidade composta inteiramente por mulheres. Nenhum homem, nenhum estranho. Apenas um grupo vivendo isolado, vestido com joias intrincadas e espirais cerimoniais, movendo-se graciosamente pela floresta como eles fazem há gerações. Os moradores locais falavam deles há anos, mas ninguém tinha provas até agora. A tribo continua sendo um grande mistério. Sua língua ainda está sendo estudada e suas tradições estão apenas começando a ser compreendidas. Tudo sobre eles, desde sua autossuficiência até seus rituais, sugere uma cultura que é rara, poderosa e inteiramente única. Porque eles vivem separados, ainda é desconhecido. Mas uma coisa é certa: por mais incrível que seja essa descoberta, não é a única. Ao redor do mundo, existem outras tribos onde as mulheres lideram, e você as conhecerá muito em breve. Escondido no alto das montanhas perto do Lago Lugu, no sudoeste da China, vive um dos sistemas sociais mais raros do mundo, o Mosuo, frequentemente chamado de a última sociedade matriarcal na China. Aqui, as mulheres são as chefes de família, a propriedade é passada através da linha feminina, e a avó é frequentemente a pessoa mais respeitada na família. Mas o que realmente torna o Mosuo fascinante é sua abordagem única aos relacionamentos. Em vez do casamento tradicional, eles praticam o que é conhecido como casamentos ambulantes. Neste sistema, as mulheres escolhem seus parceiros livremente, e os homens visitam a casa de seus parceiros à noite, retornando para suas próprias famílias pela manhã. Não há coabitação, nenhuma propriedade compartilhada, e as crianças são criadas pela família da mulher. É um sistema construído em confiança, independência e escolha. Os Mosuo vivem em comunidades unidas, criando gado, cultivando plantações e mantendo costumes centenários. Apesar do aumento do turismo e do interesse externo, muitas mulheres Mosuo continuam a liderar com força silenciosa e orgulho, moldando uma sociedade que vira as normas convencionais de cabeça para baixo. Eles construíram um mundo pacífico e funcional, onde as mulheres ditam as regras, e para os Mosuo é assim que sempre foi. No alto dos cânions do norte do México, o povo Tarahumara, ou Haramuri, que significa aqueles que correm rápido, surpreendeu o mundo com um dom natural: correr. Mas isso não é apenas esporte, faz parte da vida. Os Tarahumara correm por penhascos rochosos, caminhos estreitos e trilhas no deserto, geralmente descalços ou usando sandálias feitas à mão, cobrindo distâncias de até 160 quilômetros sem parar. Eles não treinam como atletas. Sua força vem da vida diária, caminhando quilômetros até fazendas, perseguindo caça e entregando mensagens entre aldeias. É normal que as crianças Tarahumara comecem a correr em tenra idade, acompanhando o ritmo dos mais velhos, como se fosse uma segunda natureza. Correr também é espiritual.
Está ligado a festivais, cerimônias e até competições em que perseguem bolas de madeira por grandes distâncias. Sua resistência surpreendeu maratonistas e pesquisadores. E em um mundo movido pela velocidade, os Tarahumara nos mostram algo diferente, como se mover com força, equilíbrio e calma pela terra que eles chamam de lar há séculos. Nas colinas verdes e ondulantes das montanhas Nilgiri da Índia, vive uma tribo diferente de qualquer outra, os Toda. Conhecidos por suas casas curvas em formato de barril, que lembram casas de hobbits, o povo Toda construiu um mundo tranquilo, cheio de tradições profundas e conexões sagradas com a natureza. Suas casas, feitas de bambu e palha, têm pequenas portas pelas quais você tem que rastejar, que dizem manter animais selvagens e maus espíritos longe. Mas o que realmente define a cultura Toda é seu vínculo com o búfalo. Esses animais são centrais para suas crenças, rituais e até mesmo refeições diárias. As mulheres Toda usam xales grossos e drapeados com bordados pretos e vermelhos, enquanto os homens geralmente cuidam do búfalo e entoam orações antigas durante as cerimônias. Sua língua é única e não é falada fora da tribo. Embora seus números sejam pequenos, sua cultura é incrivelmente rica, uma mistura de mistério, beleza e simplicidade. E embora a modernização tenha tocado sua região, os Toda ainda protegem seu mundo tranquilo entre as colinas, onde telhados curvos e pastos sagrados escondem histórias passadas de geração em geração. Agarrados às encostas íngremes das montanhas do norte de Luzon, o povo Ifugal esculpiu uma das criações mais deslumbrantes da humanidade, os terraços de arroz de Banaué, construídos há mais de 2000 anos usando apenas ferramentas manuais. Esses terraços ainda produzem arroz hoje, fluindo com água das florestas ao redor como escadas vivas para as nuvens. Os Ifugal não construíram apenas para a agricultura. Seus terraços são parte de um sistema espiritual, que honra os ancestrais, a terra e o equilíbrio. Cada estação de plantio vem com rituais, oferendas e canções que ligam a colheita ao coração de sua cultura. Suas casas são feitas de madeira, erguidas sobre palafitas, e suas roupas refletem suas tradições. Tecidos brilhantes com padrões vermelhos, pretos e brancos. Os mais velhos ainda compartilham histórias orais passadas ao longo dos séculos, mantendo a história viva por meio de palavras, não de livros. Apesar da modernização que se aproxima, os Ifugal continuam sendo orgulhosos administradores de suas terras. Até hoje, esses antigos terraços não são apenas terras agrícolas, mas um símbolo vivo do que as mãos e a crença humanas podem construir juntas. Estendendo-se do Senegal ao Sudão, o povo Fulani está entre as tribos mais difundidas da África, mas eles conseguiram manter sua cultura intacta por meio do movimento, da música e da memória. Conhecidos por seu estilo de vida gracioso, os Fulani são principalmente pastores, movendo-se com seu gado por pastagens, desertos e planícies abertas. Você os reconhecerá por suas roupas tradicionais deslumbrantes, túnicas longas e esvoaçantes, penteados detalhados e joias de prata que capturam a luz. As mulheres Fulani geralmente decoram seus cabelos com contas e usam tatuagens faciais ousadas que carregam significado cultural. Apesar de viverem em tantos países, os Fulani falam línguas relacionadas e seguem um código de comportamento compartilhado, chamado Pulaco, centrado na paciência, autocontrole e respeito. Suas tradições musicais e narrativas são ricas e poéticas, transmitidas pela voz, flauta e instrumentos de corda. Eles se adaptaram a paisagens em mudança, fronteiras em mudança e cidades em crescimento, mas ainda encontram maneiras de honrar suas raízes nômades. Os Fulani são um fio vivo através do tecido da África Ocidental e Central, sempre se movendo, sempre se lembrando. Nas profundezas das densas selvas, ao longo da fronteira do Brasil e da Venezuela, vivem os Yanomami, uma das maiores tribos isoladas da América do Sul. Escondidos do mundo por séculos, suas casas são construídas em enormes estruturas circulares chamadas chabonos, abertas no centro como vilas em miniatura sob um único teto. Os Yanomami vivem perto da natureza. Eles caçam com arcos, pescam com ferramentas artesanais e cultivam bananas, mandioca e outras culturas em hortas. Seu conhecimento da floresta tropical é vasto. Eles conhecem cada som, cada planta, cada mudança no vento. Mas não é apenas sobrevivência. Suas vidas são tecidas com rituais, histórias e crenças espirituais que os ligam à floresta e aos espíritos dentro dela. Os xamãs desempenham um papel importante na cura e orientação da comunidade, usando cantos e ervas. Hoje, eles enfrentam ameaças crescentes de forasteiros, mas continuam a proteger sua terra com força e unidade. Os Yanomami não são apenas moradores da floresta tropical. Eles são seus defensores, mantendo uma das últimas grandes regiões selvagens unidas, um dia de cada vez. Pelos desertos e planícies secas de Gujarat e Rajastão, o povo Rabari se move com graça silenciosa. Eles são pastores e pastores tradicionais, conhecidos tanto por seu gado e camelos quanto por sua aparência marcante. Vestidas com véus vermelhos vívidos e longas vestes pretas, as mulheres Rabari se destacam contra o cenário arenoso como tapeçarias vivas. Os Rabari estão constantemente em movimento, seguindo rotas de pastagem que mudam com as estações. Sua cultura é cheia de simbolismo, desde as joias de prata empilhadas em seus braços até as tatuagens gravadas em sua pele.
cada linha e padrão conta uma história. Essas tatuagens são parte da identidade, proteção e legado. Seu trabalho de bordado é mundialmente famoso. É brilhante, detalhado e totalmente feito à mão, muitas vezes costurado com espelhos e fios vibrantes que refletem o sol. Apesar das dificuldades da vida nômade, os Rabari mantêm suas tradições vivas em cada ponto, cada história e cada caravana que cruza o horizonte. Eles carregam sua cultura como uma segunda pele, bordada, marcada e cheia de movimento. Nas florestas tropicais da ilha Siberut, na Indonésia, o povo Mentawai vive em harmonia com a terra, os espíritos e seus ancestrais. Eles são conhecidos por suas tatuagens de corpo inteiro, padrões pretos em espiral que cobrem braços, pernas e costas. Elas não são apenas para decoração. Cada desenho tem um significado, ligado ao mundo espiritual e ao lugar de uma pessoa na tribo. Os Mentawai afiam seus dentes como parte de um ritual de beleza, acreditando que isso os conecta aos espíritos animais ao seu redor. Seu modo de vida é profundamente espiritual. Eles acreditam que tudo, árvores, rios, animais, tem uma alma. Cerimônias xamânicas, guiadas por curandeiros espirituais, ajudam a manter o equilíbrio entre humanos e natureza. Eles vivem em longas casas de madeira chamadas uma, compartilhadas por famílias extensas, cercadas por florestas densas e rios selvagens. Caça, pesca e colheita de sagu fazem parte da vida diária, feitas com técnicas passadas de geração em geração. Mesmo com pressão externa, muitos Mentawai ainda escolhem viver tradicionalmente, mantendo-se fiéis à sua identidade, marcada em tinta e memória. No denso coração verde da Amazônia brasileira, vive uma tribo que pode ser a mais ameaçada da Terra, os Awa. Com uma população de apenas algumas centenas, alguns ainda vivem em completo isolamento, movendo-se silenciosamente pela floresta com arcos nas mãos e famílias ao seu lado. Os Awa são caçadores e coletores experientes. Eles andam descalços, misturando-se à selva com facilidade. Eles são conhecidos por seu vínculo estreito com os animais, muitas vezes adotando macacos órfãos, papagaios e outras criaturas como família, criando-os junto com seus filhos. Suas vidas dependem inteiramente da floresta. Cada árvore, riacho e animal tem um papel na sobrevivência. Mas esse modo de vida está sob constante ameaça do desmatamento e da extração ilegal de madeira. Apesar desses desafios, os Awa continuam sendo uma das últimas tribos a viver tão perto da natureza, resistindo à influência externa e mantendo seus costumes ancestrais. Eles não são relíquias do passado, eles são a prova viva de que outro modo de vida é possível, mesmo em um mundo em extinção. Espalhados por mais de 300 ilhas, nas águas caribenhas do Panamá, os Kuna, também conhecidos como povo Guna, construíram uma vida cercada por mar, céu e tradição. Suas ilhas são pequenas, planas e iluminadas pelo sol, mas sua cultura é tudo menos simples. Os Kuna são especialmente conhecidos por seus molares, tecidos em camadas feitos por mulheres, usando técnicas de apliques reversos. Esses padrões geométricos brilhantes contam histórias, refletem a natureza e são usados com orgulho nas ilhas. As mulheres desempenham um papel central na sociedade Kuna, especialmente em questões familiares e econômicas. Em algumas aldeias, é a família da mulher que o marido se junta após o casamento. Eles também têm forte autogoverno, mantendo sua própria liderança e regras comunitárias, mesmo sendo parte do Panamá. Suas danças vibrantes, música e roupas coloridas fazem as aldeias Kuna se sentirem vivas com o movimento. Embora o turismo tenha trazido mudanças, os Kuna continuam a proteger sua cultura, idioma e ilhas, enfrentando o aumento do nível do mar e a modernização com orgulho constante. Nas colinas de Papua Nova Guiné, o povo Chambuli virou as ideias ocidentais de gênero de cabeça para baixo. Estudados pela antropóloga Margaret Mead na década de 1930, os Chambuli ficaram conhecidos por inverter o que a maioria das culturas considera papéis de gênero normais. Aqui as mulheres assumiam a liderança, lidavam com o comércio, tomavam decisões e administravam a casa. Os homens, por outro lado, estavam mais preocupados com a beleza, a arte e as reuniões sociais. Eles se decoravam e passavam o tempo preparando sua aparência para cerimônias e eventos. Esse equilíbrio não era visto como estranho para eles. Era simplesmente como as coisas eram. Sua cultura valorizava diferentes contribuições, e esses papéis funcionavam em harmonia com a vida cotidiana. Embora as influências modernas tenham mudado algumas dessas dinâmicas, os Chambuli continuam sendo um exemplo importante de quão flexível e diversa a cultura humana pode ser. Eles nos lembram que a tradição não é fixa. Ela é moldada por pessoas, lugares e pelas histórias que escolhemos levar adiante. Do topo das montanhas às profundezas da selva, essas tribos nos mostram o quão diversa, criativa e incrível a cultura humana pode ser, e ainda é hoje. Nas terras altas e enevoadas de Papua Nova Guiné, vive uma tribo que leva a higiene a um nível totalmente novo. Conheça os Huliwigmen, orgulhosos guerreiros que literalmente cultivam suas próprias perucas cerimoniais a partir dos próprios cabelos. Não são perucas quaisquer.
Estamos falando de apliques imponentes e arredondados, cuidadosamente moldados, adornados com penas de pássaros e usados como coroas reais. Não é uma fantasia, é identidade, orgulho e poder reunidos em um só. Desde pequenos, os meninos Huli aprendem a cuidar dos cabelos. Ao chegarem à adolescência, eles entram em um acampamento isolado, onde iniciam um meticuloso processo de crescimento e preparação dos cabelos para a transformação. Durante esse período, eles evitam tocar os cabelos com as mãos, usando apenas pentes de bambu e água coletada em folhas de bananeira. Quando o cabelo cresce e fica forte o suficiente, é cortado, moldado em um arco perfeito e seco ao sol. Essas perucas não são feitas em um dia. Confeccioná-las pode levar meses. E sim, a peça final é um verdadeiro símbolo de honra. As perucas mais valorizadas são guardadas para rituais e reuniões importantes. Alguns homens Huli chegam a fazer várias perucas, uma para o dia a dia e outras para grandes exibições. Para completar, eles as decoram com plumas da ave do paraíso, uma criatura tão colorida e extravagante quanto sua cultura. Esses acessórios de cabeça se erguem como capacetes, dando a quem os usa uma aparência imponente. É uma forma natural de autoexpressão que se destaca mesmo em um mundo cheio de tendências da moda radicais. O que torna tudo ainda mais fascinante é o propósito por trás das perucas. Para os Huli, elas não são apenas moda, elas simbolizam transformação e masculinidade. Deixar sua própria peruca crescer demonstra disciplina e paciência. Usar uma diz ao mundo que você atingiu a maioridade. De certa forma, é a versão deles de um capelo de formatura, só que muito mais épico e feito à mão. Longe de qualquer telescópio ou laboratório científico, nas falésias do Mali vive a tribo Dogon, um grupo que surpreendeu o mundo moderno com seu conhecimento das estrelas, o que os torna tão incomuns. Muito antes de os astrônomos modernos confirmarem, os Dogon descreveram em detalhes uma estrela oculta, Sirius B, uma companheira ultradensa de Sirius que não pode ser vista sem um telescópio. Segundo os Dogon, isso não era apenas um palpite. Fazia parte de sua história oral, transmitida de geração em geração. Esse conhecimento cósmico não é guardado em livros. Está entrelaçado em danças, máscaras e esculturas. Os Dogon usam cerimônias elaboradas para expressar sua visão do universo, vestindo trajes em camadas e máscaras imponentes que se estendem por mais de 2 metros de altura. Alguns dizem que esses rituais são puramente culturais. Outros ainda sussurram sobre uma possível conexão perdida com algo além deste mundo. Seja qual for a verdade, o visual é impressionante. Fileiras de dançarinos se movendo em sincronia, suas máscaras pintadas em tons de terra e estrelas, transformando cada reunião em uma galáxia em movimento e pulsante. Mas enquanto os Dogon olham para o céu, outra tribo em Papua mantém os olhos no passado e até mesmo mantém seus ancestrais por perto. No Vale de Baliem, em Papua, o povo Dani desenvolveu uma das tradições visualmente mais intensas do mundo. Aqui a história não está encerrada em livros ou museus, mas sim preservada à vista de todos. Os Dani mumificam ancestrais importantes usando fumaça, tratando cuidadosamente os corpos sobre uma chama aberta, até que fiquem secos, escuros e quase como estátuas. Essas múmias são mantidas na aldeia, não escondidas, e são até mesmo trazidas para eventos especiais, usando trajes tradicionais e adornos de cabeça, feitos de penas e presas de javali. Mas a cultura Dani vai além da mumificação. Seus padrões de beleza são tão ousados quanto suas cerimônias. Os homens costumam usar koteka, uma cabaça longa e decorada, usada sobre os genitais, presa com um barbante e usada com orgulho. Cada uma tem um formato diferente e, em alguns casos, os homens as personalizam para exibir seu estilo ou status. Para os Dani, força e bravura são valores essenciais, e estes se refletem em sua aparência. Batalhas simuladas rituais, antes usadas para resolver disputas, agora atraem viajantes que assistem com admiração aos confrontos dos guerreiros em trajes tribais completos. Os Dani nos mostram um mundo onde a tradição nunca está apenas no passado, ela está bem ali, imponente no centro da aldeia. Nas profundezas dos vales enevoados de Papua Nova Guiné, a tribo Azaro domina a arte de ser inesquecível. Sua aparência parece saída de um sonho, ou, honestamente, de um pesadelo. Eles se cobrem de argila branca da cabeça aos pés, e usam máscaras assustadoras e enormes, com bocas escancaradas e olhos esbugalhados. Agora não é só para enfeitar. Segundo a lenda, antigamente, seus inimigos eram supersticiosos e temiam espíritos. Então os Azaro começaram a aparecer como fantasmas da névoa para assustá-los, e bem, funcionou. O que começou como uma tática de sobrevivência tornou-se uma tradição completa.
Hoje, os homens da lama ainda usam suas roupas fantasmagóricas em eventos culturais e festivais. As máscaras são feitas à mão em argila, muitas vezes decoradas com espinhos ou chifres para torná-las ainda mais assustadoras. Ao contrário de outras tribos, onde as cores explodem com penas e contas, os Azaro as mantêm minimalistas e pálidas. Seu padrão de beleza gira em torno do fator choque, transformando-se em algo sobrenatural. E é essa abordagem única de autoapresentação que os destaca, não apenas em Papua, mas em todo o mundo. Não há dança nem tambores barulhentos em sua apresentação. Os Mudmen se movem lenta e deliberadamente, quase como estátuas que decidiram dar um passeio. Cada passo é calculado, cada gesto silencioso, mas, nossa, tão poderoso. É esse contraste. Quietude total misturada à força bruta de seu olhar, que realmente chama a atenção. Em um mundo onde o barulho geralmente vence, os Azaro provam que às vezes a presença mais silenciosa pode causar o maior impacto. No denso coração verde da Amazônia brasileira, a tribo Sateré Maué realiza um dos rituais de masculinidade mais intensos da Terra, e acredite, não é apenas simbólico. Para provar que estão prontos para entrar na vida adulta, os meninos precisam usar luvas cheias de formigas-bala. E estas não são apenas insetos comuns. As formigas-bala são famosas por terem uma das picadas mais poderosas de qualquer criatura, descrita como a sensação de fogo correndo pelas veias. Mas aqui está a diferença. As luvas são tecidas com folhas, com dezenas de formigas entrelaçadas no forro, com os ferrões voltados para dentro. Os meninos têm que deslizar as mãos para dentro e mantê-las lá por vários minutos enquanto dançam ao som de música tradicional. Ah, e eles fazem isso não uma, mas várias vezes ao longo da vida. E não se trata realmente de dor. Trata-se de mostrar resiliência, resistência e estar no controle do seu corpo e espírito. Na cultura Sateré Maué, essas são as características que definem a verdadeira força. O ritual é profundamente respeitado na tribo. É assistido pelos mais velhos, aplaudido pelas famílias e lembrado por toda a vida. Os meninos que conseguem passar não apenas ganham orgulho, eles ganham um lugar entre os adultos, junto com esses elaborados cocares de penas e pintura corporal que marcam seu novo status. Aqui os padrões de beleza não são sobre aparência, mas sobre o que você suportou. Em um mundo obcecado por conforto e conveniência, os Sateré Maué nos lembram que às vezes, as pessoas ainda escolhem o caminho difícil porque ele significa algo real. Nas paisagens áridas e acidentadas ao redor do lago Eyasi, no norte da Tanzânia, vive uma das últimas tribos verdadeiramente selvagens da Terra, os Hadza. Enquanto a maioria de nós está grudada em celulares e relógios, os Hadza vivem inteiramente da terra, guiados pelo ritmo da natureza. Eles caçam com arcos esculpidos à mão, colhem frutas silvestres, cavam em busca de tubérculos e dormem sob as estrelas, sem plantações, sem casas permanentes e definitivamente sem horários fixos. Seu estilo de vida não mudou em milhares de anos e, honestamente, é isso que os torna tão fascinantes. Os homens Hadza são caçadores esguios e ágeis. Eles revestem suas flechas com venenos naturais de plantas do deserto e conseguem rastrear animais por quilômetros sem mapas ou GPS. As mulheres são forrageadoras experientes. Com bebês amarrados às costas, elas desenterram raízes e colhem frutas com uma velocidade e precisão que envergonhariam qualquer sobrevivencialista treinado. Sua força e beleza estão em sua adaptabilidade, em como se movem, pensam e vivem com a terra, não contra ela. Ao contrário de muitas culturas modernas, os Hadza não acumulam. Eles pegam o que precisam e compartilham com o grupo. Eles não valorizam posses, valorizam habilidade, riso e conexão. Suas roupas são simples, muitas vezes feitas de pele de animal ou tecido comercializado com grupos próximos. No entanto, há algo de elegante sem esforço na maneira como eles vestem sua experiência de vida. Cada cicatriz, cada mão calejada conta uma história. Em um mundo que corre em direção à inteligência artificial e à realidade virtual, os Hadza são a prova viva de que os humanos ainda podem prosperar com nada, além de instinto, conhecimento e natureza. Todos os anos, em um canto remoto do Vale do Omo, na Etiópia, a tribo Bode realiza uma competição diferente de tudo o que existe no mundo. Esqueça abdominais definidos e selfies na academia. Aqui, o prêmio vai para o homem que engordar mais. Isso mesmo. Entre os Bode, tamanho é igual a força. E uma vez por ano, jovens solteiros participam de uma corrida de meses para ganhar o máximo de peso possível. E não é só para se exibir. O vencedor conquista enorme respeito e se torna o homem mais cobiçado da tribo. Todos os olhares, especialmente das mulheres, estão voltados para ele. Como eles conseguem? Esses homens bebem uma mistura especial feita de sangue de vaca e leite fresco, bebendo várias vezes ao dia. Eles também não têm permissão para se movimentar muito. O objetivo é ganhar massa muscular, então ficam em cabanas, concentrando-se apenas em comer, beber e descansar. À medida que a cerimônia se aproxima, a expectativa aumenta. As famílias observam atentamente. As rivalidades se intensificam e quando chega o grande dia, é hora de se exibir. Vestindo apenas contas decorativas e pintura corporal tradicional, os competidores entram em campo aberto, com as barrigas orgulhosamente salientes. Há cânticos
ombros, palmas e risos, mas o clima é sério. Os juízes, incluindo anciãos e mulheres da tribo, observam cada detalhe. O homem mais forte, aquele que mais se transformou, torna-se um símbolo de beleza, riqueza e força. É um título que permanece para a vida toda. Este ritual inverte os padrões de beleza modernos. Aqui, corpos maiores não são ridicularizados, são celebrados. E as mulheres notam. Um homem vitorioso geralmente atrai mais atenção romântica e pode construir laços sociais mais fortes dentro da tribo. Em uma cultura global obcecada por perder peso, os bode oferecem um contraste raro e ousado. Ganhar peso é a conquista máxima. Escondida nas profundezas da floresta amazônica da Bolívia, vive uma tribo cujo estilo de vida pode ser o segredo para uma vida longa. O povo Tsimane não frequenta a academia, não segue dietas rigorosas, nem usa rastreadores de atividades físicas, mas cientistas descobriram que eles têm os corações mais saudáveis já registrados. Sério, suas artérias se mantêm tão limpas e desobstruídas que muitos Tsimane, na casa dos 70, apresentam a saúde cardíaca de alguém com metade da sua idade. Qual é o segredo deles? Movimento, muito movimento. Os homens Tsimane passam os dias caçando com arcos artesanais ou pescando em rios sinuosos. As mulheres coletam alimentos, cultivam e caminham longas distâncias todos os dias. Não há carros nem telas e absolutamente nada de ficar sentadas por horas navegando pelos feeds. Seus corpos são moldados por suas rotinas, magras, fortes e sempre em movimento. Não se trata apenas de parecer em forma. Trata-se de estar em sintonia com o mundo natural e viver com propósito todos os dias. Sua dieta é igualmente fascinante. Os Tsimane comem o que cultivam e pescam peixes, bananas, milho, nozes e ocasionalmente carne de animais selvagens. Não há lanches carregados de açúcar nem alimentos processados. Tudo o que consomem vem diretamente da floresta ou de seus campos. E isso transparece não apenas em sua saúde, mas também em sua pele, postura e elegância física. Sua aparência é um reflexo de funcionalidade, de uma vida moldada pela sobrevivência e pelo equilíbrio. Ao contrário das tendências de beleza que mudam a cada estação, os Tsimane vivem com padrões que praticamente não mudaram em séculos. Em seu mundo, as características mais atraentes são resistência, habilidade e resiliência. E, de alguma forma, sem esforço, eles se tornaram a prova viva do que o corpo humano é capaz quando pressionado pela natureza e não por máquinas. No calor escaldante do sul da Tunísia, onde o sol bate implacavelmente, algumas pessoas encontraram uma maneira criativa e descolada de viver literalmente no subsolo. Os berberes Matmata escavaram suas casas profundamente na terra, criando moradias inteiras sob a superfície do deserto. Vistas de cima, essas casas são quase invisíveis, mas desça pela entrada esculpida e você encontrará pátios sombreados, cômodos aconchegantes e paredes moldadas à mão ao longo de gerações. Essas casas em cavernas não são apenas frescas na temperatura, elas são lindamente práticas. Escavadas em arenito macio, cada casa permanece naturalmente fresca durante o dia e quente à noite. O pátio central permite a entrada de luz e ar, enquanto túneis levam a cozinhas, quartos e até mesmo depósitos. É uma mistura brilhante de tradição e sobrevivência. E não se trata apenas de função. As paredes lisas e arredondadas são frequentemente pintadas de branco ou decoradas com itens artesanais, dando a cada casa sua própria personalidade. As pessoas aqui transformaram a simplicidade em um estilo próprio. As mulheres usam lenços de cabeça brilhantes, joias de prata e longos hobbies que se destacam contra a terra bege. A maneira como vivem, se vestem e se movem reflete um ritmo de vida lento e pensativo que contrasta fortemente com o ritmo acelerado do mundo moderno. Há uma beleza silenciosa em suas tradições que não vem da riqueza ou das tendências, mas de saber como viver em harmonia com o meio ambiente. Você pode reconhecer essas casas caverna, mesmo se nunca esteve na Tunísia. Algumas foram usadas como locais de filmagem para filmes de ficção científica, mas para os moradores locais, isso não é ficção, é o lar. Bem acima do solo da floresta, nas densas selvas da Papua Ocidental, o povo Kombai vive em casas que aterrorizariam qualquer pessoa com medo de altura. Não são cabanas sobre palafitas, são casas completas construídas nas copas das árvores, às vezes a mais de 15 metros do solo. Por quê? Bem, é tudo uma questão de segurança. Lá em cima, animais selvagens e intrusos não conseguem alcançá-las. E ao que parece, a vista também é incrível. Construir essas casas na árvore exige muita habilidade. Os Kombai usam cipós, gravetos afiados e vigas de madeira, sem pregos ou ferramentas de metal. As estruturas são equilibradas em galhos e mantidas juntas por amarras firmes. Os pisos são feitos de palmeira sagu, e os telhados são grossos o suficiente para proteger da chuva da selva. O que é incrível é a casualidade com que eles se movem para cima e para baixo, escalando cipós como se fosse uma segunda natureza. Para os Kombai, essa vida vertical é simplesmente normal. Seus dias são passados caçando porcos, pássaros e peixes com arcos e lanças. Os homens usam tiras estreitas de tecido de casca de árvore, enquanto as mulheres se enrolam em saias trançadas. A beleza em sua simplicidade, em como suas vidas são moldadas pelo que eles podem fazer com suas próprias mãos. As crianças aprendem a escalar e caçar cedo, juntando-se às suas famílias na coleta de alimentos da floresta abaixo. Para os de fora, suas casas podem parecer algo de um filme de fantasia, mas para os Kombai é a vida cotidiana no alto das árvores, cercado pelo canto dos pássaros, vento e verde infinito.
Nas vastas planícies ensolaradas do Quênia e da Tanzânia, os Maasai se destacam, literalmente. Conhecidos por seus chucas vermelhos vibrantes, bordados intrincados e presença inconfundível. Eles são uma das tribos mais reconhecidas da África. Mas há uma tradição que realmente os destaca das demais. A dança do salto, conhecida como adumu, não é apenas por diversão. Entre os Maasai, pular alto é um sinal de força, juventude e charme. E durante essas cerimônias, as mulheres observam atentamente. A dança acontece durante cerimônias guerreiras, onde jovens formam um círculo e se revezam saltando no ar com postura ereta, mal dobrando os joelhos. Quanto mais alto o salto, mais impressionada a multidão. É uma chance de mostrar energia, saúde e vitalidade, qualidades essenciais em um parceiro em potencial. E sim, as mulheres costumam escolher seus futuros maridos durante esses eventos, fazendo com que cada salto conte. Mas os padrões de beleza aqui vão muito além do salto. Homens e mulheres Maasai se orgulham de sua aparência. Os homens costumam raspar a cabeça e usar joias feitas de miçangas, metal e até juba de leão para aqueles que provaram sua bravura. As mulheres alargam os lóbulos das orelhas e empilham colares de miçangas coloridas que brilham ao sol. Esses acessórios não são aleatórios. Cada cor e padrão contam uma história de idade, status e laços familiares. Em um mundo moderno cheio de filtros e tendências rápidas, os Maasai permanecem ancorados em rituais seculares. Sua elegância é crua, seu orgulho é visível e seu modo de vida continua a prosperar a céu aberto. Às margens do rio Ganges, na cidade sagrada de Varanasi, uma pequena seita de monges hindus vive longe das normas da sociedade cotidiana. Eles são os Agori Sadhus, um grupo que fascina e intriga as pessoas há séculos. Cobertos de cinzas, vestidos com roupas mínimas ou nenhuma, com longos cabelos emaranhados e olhares intensos. Eles caminham na linha entre o espiritual e o surreal. Os Agori rejeitam apegos mundanos em todas as suas formas. Para eles, a beleza não reside na aparência, mas no completo desapego. Eles untam seus corpos com cinzas de cremação, usam contas feitas de ossos e meditam perto de piras ribeirinhas. Para forasteiros, sua aparência pode parecer chocante, mas para os Agori, essas escolhas refletem uma filosofia de que nada é impuro, nem mesmo a morte. Eles acreditam na unidade de todas as coisas, quebrando as barreiras entre o sagrado e o tabu. Suas práticas não visam provocar. Elas estão enraizadas em intensa disciplina, com o objetivo de alcançar a libertação espiritual, confrontando o que os outros temem. Sua aparência, seu modo de viver e até mesmo sua alimentação fazem parte desse caminho. Eles frequentemente seguram tridentes, tigelas de caveira e entoam mantras profundos que ecoam pelo ar, criando uma presença difícil de ignorar. Em um mundo onde a beleza muitas vezes se resume à perfeição e ao refinamento, os Agori representam o extremo oposto: o cru, o selvagem e o não filtrado. Eles desafiam a própria ideia do que deve ser visto ou celebrado. No remoto Vale do Omo, no sul da Etiópia, as mulheres da tribo Mursi usam um dos símbolos de beleza mais marcantes e incompreendidos da Terra: placas labiais. Esses discos largos de argila ou madeira são inseridos no lábio inferior, aumentando gradualmente de tamanho com o tempo. Para os Mursi, isso não é uma tendência ou um traje, é um poderoso sinal de identidade, força e feminilidade. As meninas geralmente iniciam o processo na adolescência. Um pequeno corte é feito e um pequeno disco é inserido. Com o tempo, placas maiores são adicionadas e o lábio se estica para acomodá-las. Algumas mulheres podem usar pratos com mais de 10 centímetros de largura. Essas não são práticas forçadas. Muitas mulheres se orgulham da aparência. É a maneira delas de dizer: esta é quem eu sou Mursi. E isso demonstra resiliência, paciência e status dentro da comunidade. Os pratos são lindamente decorados, muitas vezes com entalhes, padrões e até toques pessoais que expressam individualidade. O processo pode parecer extremo para quem está de fora, mas na cultura Mursi é uma forma de empoderamento. Pratos maiores podem indicar maturidade, prontidão para o casamento ou honra familiar. E embora os pratos atraiam a atenção globalmente, eles têm um profundo significado cultural local. Não são apenas os pratos que definem a beleza Mursi. As mulheres raspam a cabeça, usam brincos ousados, pintam o corpo com cinzas e pigmentos naturais e se portam com uma confiança inconfundível. Em um mundo que muda constantemente seus padrões de beleza, os Mursi se apegam aos seus com orgulho, transformando o que outros podem chamar de incomum em algo inegavelmente poderoso. Todo mundo está lentamente começando a redescobrir. Pelos desertos ensolarados de Gujarat e Rajastão, o povo Rabari vaga com seus camelos, vestidos com cores que brilham contra a terra seca. Os homens usam roupas brancas e impecáveis e turbantes vermelhos vibrantes, enquanto as mulheres brilham com véus negros profundos, blusas bordadas, joias espelhadas e camadas de prata. Aonde quer que vão, carregam séculos de tradição, não apenas em histórias, mas também em sua aparência, andar e viver. Os Rabari são pastores por profissão e artistas por espírito.
Suas roupas não são apenas funcionais, são expressivas. Cada ponto, cor e acessório tem um significado. As mulheres usam pesadas argolas no nariz e pulseiras que tilintam a cada passo, transformando até a caminhada mais simples em uma performance silenciosa. Suas tatuagens, desenhadas em formas geométricas nos braços e pescoços, marcam eventos da vida e símbolos espirituais transmitidos de geração em geração. Apesar das pressões modernas, os Rabari continuam seu estilo de vida nômade, guiando seus rebanhos por paisagens abertas e dormindo sob as estrelas. Sua beleza está enraizada na resiliência, identidade e movimento, não em tendências. Em um mundo que corre em direção à mesmice, os Rabari permanecem ousadamente e lindamente diferentes. De casas na árvore a celas de rena, máscaras de argila a placas labiais, você já viu 15 das tribos mais incríveis da Terra. Mundos diferentes, caminhos diferentes, mas todos com algo inesquecível para compartilhar. É isso aí. Qual tribo mais te surpreendeu? Escreva nos comentários. Para mais informações úteis, assista a outros vídeos.